a situação de body lock das costas. Na aula passada a gente trabalhou com body lock frontal, hoje a gente vai trabalhar o body lock das costas. Né? A primeira situação que eu vou mostrar é para quem está levando o body lock das costas, a gente vai aproveitar para aquecer, né? Mostrando possíveis situações para eu me livrar desse body lock das costas, e aí depois que a gente aquecer a gente prossegue com as quedas com quem realmente está no body lock. Então, o Felipe está numa situação de body lock das costas. Eu vou mostrar algumas possíveis saídas. A primeira, né? Eu vou virar o meu corpo de lado, deixando as mãos dele aqui na lateral do meu quadril, né? E aí com uma mão eu vou pressionar o antebraço dele, com a outra mão eu vou pressionar o punho, tá? Vou começar a caminhar para frente e com essa lateral do quadril eu desconecto e viro de frente para ele, tá? Então, primeira situação, tá? Se eu sentir que tá muito difícil fazer isso aqui parado, eu vou caminhar um pouco. Vocês vão ver que essa caminhada depois vai fazer sentido na hora que a pessoa que está derrubando também tem algumas ações que a gente faz a partir disso. Então, vou começar a pressionar e com o meu quadril eu ajudo. Então, como que eu desconecto isso aqui? Empurrando e com a ação do meu quadril. Tá? Desconectei, mantenho o meu grip até eu virar de frente para ele. Primeira situação. Segunda situação. Por algum motivo eu não consigo desconectar, o Felipe está muito forte. Mas muitas vezes quando eu começo a fazer esses grips, sobra o espaço para eu entrar meu cotovelo. Então eu começo a empurrar para desconectar, tá? Mas muitas vezes eu não desconecto, mas ele começa a abrir esse espaço. Levanta um pouco a cabeça, Felipe, levanta a cabeça, está muito baixo. Então quando eu começo a fazer essa pressão para desconectar, eu não consigo tirar, mas abriu esse gap para o meu cotovelo passar. Então eu vou entrar a ponta do meu cotovelo, com a mão que estava no punho, eu vou vir no cotovelo dele e vou começar a virar de frente para ele. Não precisa soltar o body lock não, tá? Então, tentei a primeira, não deu certo, mas eu consegui passar a ponta do meu cotovelo, beleza? Passei a ponta do meu cotovelo, eu vou com a minha mão na altura do cotovelo dele, viro de frente e aqui a gente já começa a cair numa situação de over-under, beleza? Mas já consegui desconectar o body lock dele. Terceira situação. Agora eu vou ficar de olho na parte de onde a cabeça dele está direcionada. Tá? Então, se a cabeça dele está direcionada para cá, eu vou manter uma mão de novo segurando o punho e a outra mão eu vou envolver por cima da cabeça dele e fechar um overhook. Tá? Chegando nessa situação, eu posso, por exemplo, bater um Taiotoshi na primeira perna, possivelmente ele vai botar essa mão no chão e já conseguir desconectar o body lock. Então, eu preciso nessa terceira situação ficar atento à cabeça dele. Muda de lado, por exemplo, Felipe. A cabeça dele está para cá, então eu vou virando de lado e envolvo numa situação de overhook, tá? Posso já conseguir desconectar aqui, mas eu posso utilizar artifícios como Timata para desconectar um Taiotoshi, né? Provavelmente quando isso acontece, ele larga uma mão para apoiar no chão e eu já consegui desconectar o body lock. Nossa quarta situação, eu vou começar agora a agir nas pernas dele. Então, nas primeiras situações, eu fazia ações na parte dos membros superiores aqui dos braços. A segunda, eu começava a trabalhar um pouco mais com o meu giro de tronco. E a terceira, a gente vai trabalhar com as pernas. Então, eu vou direcionar meu corpo, pode ficar parado, para o lado, tá? E agora, com essa mão, eu vou entrar por dentro da perna dele e vou fazer uma passada lateral. Chegando nesse movimento, fazendo um switch, beleza? Então, escolho um lado, direciono meu quadril, tá? Minha mão, eu vou entrar por dentro da perna dele e vou fazer um arco para o lado de lá, fazendo esse movimento. Tá? Posso manter o single leg ou posso simplesmente desconectar, beleza? Vamos tentar essas 4 situações aí para a gente poder ir aquecendo inicialmente, beleza? Vamos nessa. Beleza, a gente fez as primeiras situações para vocês entenderem um pouco como zerar, né, essa situação aí. Agora a gente vai começar com algumas projeções. Então, é importante entender que quando eu estou numa situação de body lock e o Felipe tenta fazer a primeira situação, né, de desconectar, muitas vezes ele começa a andar para frente, começa a andar para ele conseguir com essa pressão desconectar. Tá? Então, eu vou aproveitar no momento que ele andar para frente para poder fazer uma varredura. Então, volta um pouco, Felipe. Quando o Felipe for fazer a primeira reação de defesa, de começar a andar para frente para tentar desconectar, eu vou aproveitar a caminhada dele e vou varrer a perna dele. Eu vou varrer, direcionando ele para uma situação que normalmente acaba caindo ou de 4 apoios, né, ou de turtle position, né? Então, chegamos lá, ele começou a caminhar, bati e direcionei ele para o solo. Dificilmente é uma situação que você vai conseguir fazer ele cair de costas no chão, tá? Normalmente as situações que a gente faz do body lock das costas, eu consigo direcionar ele novamente para uma turtle position para conseguir ali progredir, né, para a parte de solo. Então, mais uma vez, aproveita a caminhada dele, faço uma varredura
e direciono ele para o solo. Beleza? Bem simples. Conseguiu todo mundo visualizar? Vamos nessa. Agora eu vou partir do pressuposto que ele não caminhou, tá? Então automaticamente essa varredura não vai funcionar. Né? Mas existe uma maneira da gente, de certa forma, fazer algo semelhante. Então dessa vez eu vou levantar ele com o quadril e eu vou utilizar a lateral da minha coxa para guiar ele para o solo. Então o movimento vai ser levanta com o quadril e guia. Mas para isso eu tenho que estar com o meu quadril perto. Se eu estou com o quadril longe, até eu chegar ao meu quadril, levantar e fazer essa situação, eu dei muito tempo para ele reagir. Então, algumas pessoas estavam muito assim. Não é isso, não preciso ter medo nenhum aqui, beleza? Então vou me conectar, eu estou preso aqui junto a ele. Então, se ele caminhar, caminhou junto, eu consigo varrer, tá? Agora, ele não caminhou, por algum motivo ele não está andando para frente. Então, eu vou erguer e guiar para o lado que eu quero projetar ele com a minha coxa. Então, ergui, ele vai estar flutuando, eu vou guiar ele com a lateral da minha perna, beleza? Então, se eu quero direcionar ele para cá, eu vou guiar com essa perna. Se eu quero direcionar para lá, eu vou guiar com a outra. Então, cheguei, por exemplo, numa situação de arm drag, já estou conectado, beleza? Vou erguer e e guiar com a minha coxa. Então é isso. Beleza? Então mais uma vez. Beleza? Então se ele não caminha para eu achar um time, de certa forma eu vou fazer ele flutuar para achar esse mesmo time. Então levantei e guiei com a minha coxa. Beleza? Vamos tentar. Vamos lá. Lembrando que tem algumas situações de quem está defendendo o body lock primeiro, para a gente chegar em técnicas que eu possa projetar. Então a primeira, lembra que a pessoa queria abrir e andava para frente, eu aproveitava para poder varrer, tá? Nessa situação ele vai conseguir conectar um overhook, tá? Então eu vou estar no body lock. Uma das reações de defesa dele é conectar um overhook, exatamente. E aí o que acontece? Às vezes eu estou numa situação que eu quero fazer um suplex ou alguma coisa do tipo, e ele faz esse movimento aqui, né? Que aqui começa a me dificultar algumas situações. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou erguer ele com a lateral do meu quadril, tá? Então eu vou levantar ele com a lateral, tá? Depois que eu levanto ele, eu guio de volta ele para o solo. Então é isso. Se ele não soltar o overhook, ele vai cair de costas. Então a reação comum depois que a pessoa subir, ela tem que soltar esse overhook, tá? Então, já estou numa situação de body lock, ela fechou um overhook, estou tentando levantar, ela fez essa reação de defesa, tá? O que a gente vai fazer agora? Vou levantar com a lateral do meu corpo, tá? Lembrando, eu mostrei isso numa aula de underhook, que era quando eu abraçava a outra, tá? Eu mostrei isso de levantar e trocar meu quadril, para poder derrubar. Eu já tinha mostrado isso na aula anterior. Como a gente está numa situação de body lock, eu não quero que troque, eu quero que mantenha o body lock até o final, tá? Lembrando, é semelhante, mas são aulas diferentes. Então cheguei, passou, estou tentando, por exemplo, fazer um suplex, exatamente, travamos aqui. Vou manter meu body lock justo, levantar e agora eu vou projetar. Então, beleza? Solta o overhook para botar a mão no chão, tá? Vou fazer devagar. Então chegamos, pode ganhar o overhook. Tentei subir, ele colocou a perna aqui travando. Vou levantar, se ele não soltar o overhook ele cai, então muitas vezes ele vai soltar esse overhook. Solta esse daqui, isso. Ele vai acabar caindo de 4 apoios, mas eu consegui ele retornar ele ao chão. Então é como se tivesse, é um movimento contínuo, tá? Cheguei numa situação de body lock, ele fez um overhook para se defender, tentei dar um suplex, ele fez exatamente. Deu para visualizar? Vamos tentar. Vamos lá. A gente vai fazer agora um Taiotoshi reverso, tá? Então a base do movimento vai ser o seguinte. Primeiro, a gente tem algumas pegadas de body lock para fazer, né? Então, particularmente para o Taiotoshi, eu prefiro fazer isso aqui, com os 10 dedos, porque eu tenho mais mobilidade, tá? Então as outras eu prefiro fazer isso aqui. Tem gente que prefere manter nos antebraços, que é mais justo, tá? Mas particularmente eu não gosto disso aqui, porque é muito justo, mas parece que eu não tenho mobilidade. Então eu prefiro segurar como se fosse próximo ao punho aqui. Não, nem mão com mão e nem aqui tão profundo. Eu prefiro segurar aqui em situações de body lock, exceto nessa situação do Taiotoshi, que eu prefiro fazer 10 dedos. Por quê? De costas. Se eu tô aqui com o Felipe muito conectado, eu não consigo girar. Então, quando eu seguro 10 dedos, eu tenho maior mobilidade para fazer isso aqui, porque agora eu quero virar de costas para lá. É como se a gente tivesse de lado aqui, ó. Então, quando eu tô com essa pegada de body lock, eu tenho mais mobilidade
para fazer isso aqui. Quando eu chegar nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou ajoelhar essa perna e a outra eu vou esticar, tá? Posso colocar meu pé travando aqui atrás do joelho dele também, mas particularmente eu prefiro esticar. Chegando nessa situação, eu jogo todo o peso dele para trás, conseguindo fazer uma projeção, tá? Então, posso fazer assim. Quem tiver, por exemplo, o braço mais longo, já consegue às vezes girar assim, mas eu tenho dificuldade por conta do teu braço curto, então prefiro fazer 10 dedos. Então, chegamos nessa situação, tá? Vou girar tudo para a lateral, ajoelhar essa perna, a outra esticar, direcionando ele para trás. Fazendo de uma forma um pouco mais dinâmica, tá? Cheguei, por exemplo, no arm drag. Beleza? Então, é ficar atento a essa pegada, sente qual pegada que você se sente melhor para ter essa mobilidade, para poder tentar aplicar, beleza? Vamos lá. Felipe. A gente inicialmente trabalhou com situações em como reagir quando eu estou levando o body lock. Depois a gente fez umas situações de ataque. E agora a terceira situação vai ser novamente eu que estou levando o body lock. Entender que existem alguns contragolpes possíveis dali, tá? Para quê? Para que vocês entendam que na hora do específico as duas pessoas de certa forma estão trabalhando, tá? Então, Felipe agora chegou numa situação de body lock, tá? Existem algumas situações que eu posso fazer a partir daqui. Lembra daquela situação que eu fazia do overhook? Tá? Então a cabeça dele tá para cá, então meu overhook é para esse lado. Quando eu retorno para uma posição de overhook, eu me torno ofensivo, tá? Faz pro outro lado, Felipe. Virou a cabeça de lado. Eu começo a me tornar mais ofensivo. Então agora, para quem acompanhou outras aulas, agora eu já tenho um outro tipo de jogo, que é um jogo de overhook. Então, nessa situação, eu posso fazer o Taiotoshi? Posso. Eu posso iniciar com o Uchimata? Posso. Então, de certa forma, eu preciso de alguma dessas pegadas. Caso eu não consiga desconectar, mas ele esteja conectado, é conseguir, de certa forma, me lateralizar ele e conseguir algumas possibilidades de contragolpes. Então, a gente vai fazer agora só situações de overhook. Então, eu preciso entender para onde está a cabeça dele, vou direcionar meu corpo para o lado. Imagina que eu estou tentando defender. É o suficiente para passar o overhook, tá? E aí a gente vai tentar tanto as situações do Taiotoshi, posso fazer situações de Uchimata, né? Se eu estiver controlando o outro braço, melhor. Se eu não estiver controlando, pode levantar a cabeça, Felipe. Eu vou fazer situações para, por exemplo, ele botar essa mão no chão e aqui eu já consigo trocar o sistema, tá? Então agora a ação vai ser basicamente essa. Ele chegou no body lock e vou escolher uma das situações para retornar, beleza? Bem simples, bem solto. A gente vai fazer primeiro com o overhook, tá? Depois a gente vai fazer com outra pegada que é quando eu não consigo achar o overhook, beleza? Vamos lá. Imaginar um cenário aqui que a gente vai usar uma outra pegada. Essa pegada acontece de vários cenários, tá? Que é o reverse grip, é uma pegada reversa, então uma mão eu vou estar no tríceps e a outra mão eu vou estar segurando aqui atrás da axila dele. Só para vocês entenderem que isso acontece, por exemplo, em pé, mas isso, por exemplo, acontece numa situação de turtle position, por exemplo, que é quando eu vou conseguindo me direcionar de lado e eu consigo também subir, né? Então, dessa vez eu não consegui fazer um overhook, né? Ou particularmente eu preferi essa pegada, então o Felipe vai estar direcionado. Pode levantar mais, Felipe, isso, levanta a tua postura. Então eu vou direcionar de novo para o lado, essa mão eu vou vir na altura do tríceps e essa mão eu vou vir atrás da axila dele, tá? Aqui eu tenho dois cenários que a gente vai utilizar hoje. Um Harai Goshi para frente e um Osotogari para trás, tá? Então, se eu sinto que eu consigo pendular ele para frente, tá? Eu vou pendular, eu vou fazer uma varredura, tá? Então, fazendo um pouco mais dinâmico, desconectei, entrei. Quando eu consigo pendular ele para frente, tá? Só que a gente tem uma situação de body lock que boa parte das vezes a pessoa tá assim, ó, me levantando. Então, se eu encontrar esse cenário que ele tá querendo me levantar, o peso dele começa a ir para os calcanhares. Então, se eu pendular, o peso vem para frente, fácil de varrer. Se ele começa a me levantar, o peso vem para trás. Então, não consigo mais para frente. Então, o que eu vou fazer agora? Enganchar minha perna atrás da perna dele. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar de frente para ele, peito com peito, projetando para trás. Então, eu preciso entender para onde está o desequilíbrio. Se eu consigo pendular ele para frente, varredura para frente. Se eu estou sentindo que eu cheguei nessa posição, ele está querendo me dar uma situação, por exemplo, de suplex, ou as situações que a gente fez antes, colando quadril. Foi lá, Felipe. Eu vou enganchar minha perna e agora, em vez de eu ficar parado, eu vou virar tipo de frente para ele. Então, de novo, enganchei, virei de frente
E agora é literalmente como se eu estivesse me jogando para frente. Então a gente vai manter essa pegada reversa e aí eu vou precisar entender para onde está a direção do desequilíbrio, para frente ou para trás, beleza? Podendo ser um Harai-goshi ou um Osotogari, beleza? Vamos nessa. A situação está no mesmo cenário do lado do overhook, só que agora a gente vai fazer um Koshiguruma. De novo, a situação do bodylock das costas é uma situação que normalmente a pessoa está muito melhor do que eu, né? Então o que a gente está procurando é alguns cenários possíveis para achar situações de desconexões ou de contragolpes. Então, Felipe vai chegar lá novamente. Agora, vira a cabeça pro lado de lá, Felipe. O Felipe tá virado com a cabeça pro lado de cá, que teoricamente era o lado que eu ia fazer o overhook. Então agora o que vai acontecer? Eu vou manter a mão no tríceps, só que agora, em vez de eu chegar até o overhook, por algum motivo eu não consegui chegar no overhook. Fecha o overhook, exatamente. Ou ele tá andando pra cá, eu não consigo achar o overhook, então eu vou fazer o seguinte, essa mão eu vou botar na axila e essa mão eu vou botar no tríceps. Eu vou manter ele aqui, tá? Então lembrando que sempre a mão na axila é bom ir no tríceps, porque eu consigo ter um melhor controle. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou virar de costas pra ele e usar ou meu quadril ou minha perna para poder varrer. Então o cenário entrou, não consegui achar o overhook, mas eu consegui achar isso aqui. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? Tá, pode levantar sua postura, Felipe. Isso. Normalmente a pessoa que tá aqui, quando ela quer realmente me derrubar, ela tá com a postura alta. Tá? Então aqui eu posso virar de costas e varrer. Eu posso ajoelhar essa, esticar aquela. Tem algumas variações do que pode acontecer. Então vou fazer, por exemplo, com Harai-goshi. Posso abraçar a cabeça para lá. Posso ajoelhar essa e esticar outra. Tá? E posso voltar no mesmo cenário que Felipe, tenta me jogar para trás. Não estou conseguindo jogar ele para frente. Volta. Pode tentar me jogar para trás. Quadril usado. Suplê. Tenta dar isso. Não consigo para frente, mas eu consigo para trás. Então a diferença só da pegada reversa para essa é que agora eu vou abraçar o pescoço. Lembrando, eu sempre prefiro isso. O overhook me dá mais uma segurança, tá? Mas a gente está tentando, pode voltar, encontrar alguns cenários. Levanta sempre a postura, Felipe. Isso. Tentei, não achei o overhook, mas achei a axila e tríceps. Beleza? E aqui eu tenho as variações. Ou só varrer, posso ajoelhar, posso fazer um Osotogari para trás, vai depender da reação dele, o que eu vou fazer a partir daqui. Beleza? Então vamos tentar essa daí.